Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que bom que você está conosco para ouvir uma palavra de Deus que com certeza vai fazer a diferença no seu dia a dia, na sua semana e trazer também bênção e orientação para você e para a sua família. Nós estamos dentro da nossa série de novembro falando um pouquinho sobre os memoriais a Deus e o quanto é importante, querido, um coração que se importa com Deus, né? Deus trabalha muito no nosso querer, Ele está no nosso querer. Quando você realmente quer estar com Ele, Ele quer também estar com você. Então, queridos, o fazer esse memorial, nós estamos trazendo essa verdade, né? Do querer estar com Deus e fazer atitudes, tomar algumas decisões que justamente provam essa atitude e disposição do nosso coração. E nós falamos um pouquinho sobre o memorial da viúva, né? Que Jesus viu ali levando as duas moedinhas ao gasofilaço. Falamos um pouquinho na semana passada também sobre qual é a disposição do coração de quem faz, né, um memorial a Deus, que é justamente o temor. Nós andamos em temor ao Senhor, queridos, e isso faz com que a cada dia nós possamos nos aproximar dele e aquilo que nós fazemos para ele seja feito com verdade, né? Então, com sinceridade. E essa que é justamente a proposta de Deus para nós, fazermos para ele as coisas de coração, com verdade, porque nós realmente queremos com uma disposição voltada para ele e para nada mais. Então, queridos, isso faz com que os memoriais, né, que a gente vai fazer, os pontos de lembrança, que fazem com que a gente faça subir um incenso de cheiro suave diante do nosso Deus, e também que faz com que o nosso coração possa resgatar essa lembrança e praticar mais uma vez, e também trazer um alívio ao nosso coração. Isso vai fazer um sentido em nossas vidas. A vida de quem faz o memorial, querida, a Deus, é justamente uma vida com Deus. É uma vida de quem resolveu andar e caminhar com Ele. Por isso, nós vamos lá descobrindo formas de glorificar o seu santo nome, formas de fortalecer as suas promessas na nossa vida, a sua presença. Então, alguém que pensa todos os dias em Deus, na sua palavra, que busca na sua palavra, que o busca em oração, esse é aquele que ele vai pensar em fazer o memorial, né, para fortalecer a sua vida em Deus e diante do Senhor. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre um outro memorial que você pode fazer, que é muito fácil também, muito simples de nós realizarmos, e é inclusive um mandamento do nosso Senhor Jesus para as nossas vidas. Nosso Senhor Jesus, quando ele estava nesse mundo de partida já, né, para a glória, depois da sua ressurreição, ele falou: ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. E eu queria dizer para você, querido, que o anúncio do evangelho, né, dessa palavra poderosa, dessa palavra que regenera, que salva, que realmente traz vida para as pessoas, ele é também um memorial diante de Deus, de quem está anunciando. Que coisa maravilhosa! Nós trazemos Deus para a nossa vida também diante deste memorial, que é justamente o anúncio do evangelho. E tem nas Sagradas Escrituras uma figura que mostra, ali no Antigo Testamento, que mostra justamente esse memorial que fica diante de Deus pelo anúncio da grande salvação que ele trouxe para as nossas vidas. E está lá em Números, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler somente o versículo 10 por causa do nosso tempo, mas eu te aconselho você fazer toda aquela leitura e você ter essa ideia, né, que era uma figura daquilo que viria, que é justamente o anúncio dessa redenção, né, da regeneração que o Senhor ele veio trazer para nós. Lá está escrito assim, versículo 10, tá? Números do capítulo 10, versículo 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Queridos, uma das figuras, né, o Antigo Testamento ele é recheado de figuras que falam sobre Cristo, a sua vinda, que falam sobre cada detalhe da sua vida, né?
Então, uma das figuras que o Antigo Testamento traz é justamente essa trombeta que era feita de prata, eram 2 trombetas feitas de prata, que então o povo de Israel, em várias ocasiões, eles tocavam para se reunir para as festas, para se reunir para as reuniões, para se reunir para a reunião de liderança e a reunião da congregação, para as guerras. Então, em vários momentos, eles tocavam essas trombetas e elas simbolizam o anúncio para nós, o anúncio do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que justamente é a redenção que ele trouxe para nós, é o ID, é o falar da salvação do nosso Senhor para as nossas vidas, querido. Esse evangelho poderoso, mas que na verdade ele é simples e fácil de ser acessado, de ser comunicado às pessoas que estão ao nosso lado. Então todo filho de Deus, querido, que ele tem um coração como daquela viúva, que nós falamos na primeira ministração, como que tem dentro do seu coração temor ao Senhor, como foi o tema da nossa última ministração, ele tem esse memorial frequentemente sendo estabelecido entre ele e o Senhor, diante do Senhor, fazendo com que esse incenso chegue em cheiro suave ante a presença do nosso Deus. Alguém que se importa com o Senhor, alguém que se importa com o seu propósito nesse mundo, alguém que se importa com aquilo que ele nos ordenou. É alguém que tem na ponta da sua língua, né, como a gente costuma dizer, o anúncio do Evangelho, querido. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é para todos os tempos, ele é para todos os ciclos, para todas as pessoas, né? O Senhor não faz acepção de pessoas, para todas as classes, para todos os níveis de conhecimento, níveis profissionais, em todos os sentidos, querido, em todos os sentidos, o Evangelho ele cabe, né? Ele cabe sim, de uma maneira poderosa e verdadeira. E quando nós anunciamos, nós trazemos a presença do nosso Deus, a presença do Espírito Santo para aquele local onde nós estamos anunciando o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso lado, querido. É claro que em muitos momentos nós vemos uma certa barreira em relação ao Evangelho, mas o Senhor Jesus sabia que nós passaríamos por isso. E mesmo assim, ele nos ordenou, né? Nos mandou anunciar, ir por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. E é justamente tocar essas trombetas. E quando você toca essas trombetas diante do Senhor, ou seja, quando você anuncia o Evangelho de salvação, você fala que Jesus veio para amar as pessoas, né? Que Deus amou as pessoas, que enviou o seu Filho, que nós estamos vivendo justamente o tempo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele tem salvação, que ele tem redenção, que se com o seu coração você crê e com a sua boca você confessar o Senhor Jesus Cristo, você vai ter a sua salvação, você vai ter a vida eterna. Então quando você entra no mérito da salvação, do anúncio das boas novas, você cria, queridos, justamente um memorial diante do Senhor, como está escrito aqui, ó. E vos serão por memorial perante o vosso Deus. Querido. Então, em todos os ambientes onde Deus tem nos colocado, onde Deus tem nos plantado, nós precisamos anunciar o seu Evangelho, falar de Jesus. Não falar apenas da experiência que nós temos com Ele, que é muito bom, é importante, serve como testemunho, não só dos milagres. Não falar apenas do mundo espiritual, né? As pessoas gostam muito ao mundo espiritual, com todas as suas superstições. Não comparar religião com religião, não, nada disso, mas falar enfaticamente, né, sobre justamente a salvação. A salvação é um tema em si, que é o tema principal dentro do que o Senhor Jesus veio nos trazer, dentro da nossa fé, e nós temos que falar sobre ela onde nós estamos, querido. Hoje em dia, né, passa pela cabeça das pessoas que todo mundo já conhece a salvação que Jesus veio trazer para nossa vida, né? Nós moramos em um mundo aí no Ocidente, né, num mundo onde basicamente toda a nossa cultura, né, ela fala sobre justamente Jesus, as pessoas sabem o nome Jesus, conhecem, falam sobre Deus. Então as pessoas acham que está tudo certo e não está, querido, não está, porque isso é justamente o engano do inimigo de nossas almas. Quando nós achamos que onde nós estamos plantados, ali não precisa ser falado do Evangelho. Porque se o Senhor nos colocou ali, Ele nos deu uma missão, e essa missão é o ID.
e nós precisamos anunciar essa salvação, tocar essas trombetas diante do Senhor, queridos. E não faltam justificativas, né, para que as pessoas não falem sobre o Evangelho. Aqui é um ambiente que não tem nada a ver, falar do Evangelho, ambiente da minha escola, ambiente do meu trabalho, ambiente da reunião da família. Então a gente vai colocando algumas barreiras. Que cada um tem a sua religião, a gente tem que respeitar, que não é legal falar das questões espirituais. Que as pessoas pensam, que as pessoas têm preconceito e não sei o que, e tanta justificativa, quando na verdade o Senhor ele deu uma ordem e ele não espera justificativas, né? Porque quando aquelas pessoas para quem ele entregou o seu talento foram justificar-se, né? Ele não aceitou a justificativa, assim como ele não aceita também qualquer justificativa que nós temos para não falar do seu evangelho, que nós precisamos falar sim, falar da sua salvação, falar da sua graça. E aí é o Espírito Santo que vai justamente convencer as pessoas, né, do pecado, do juízo, da justiça. E ele que vai tomar essa frente, mas a nós compete nós sermos essas trombetas de Deus, né? Que justamente está aqui em Números capítulo 10, do versículo 1 ao 10, que é de fazer o anúncio, né? O anúncio em todos os locais. Você percebe aqui pelo texto que essas trombetas elas serão tocadas em todos os momentos, né? Tinha momento, para cada momento específico, tinha justamente uma forma de você tocar aquelas trombetas. Então o que acontece? É claro que existe uma forma de nós entregarmos esse evangelho, falarmos sobre esse evangelho, mas quem é que vai se preocupar com isso? Senão a pessoa que realmente teme ao Senhor, se importa com os seus planos, com o seu propósito, e não apenas em ganhar o seu dia, do ponto de vista material, financeiro, ou simplesmente ter a presença de Deus para resolver os seus problemas, mas aquele que entendeu que além de querer ser um vencedor e conquistar, né, os seus objetivos aqui na terra, ele também é um cidadão do céu, ele tem um propósito divino, e esse propósito é justamente dentro do anúncio da salvação, que nós temos essa missão para cada cristão, é uma missão que nós temos, falar que Jesus salva, né, que Jesus ele pode resgatar a pessoa, que ele tem a sua graça, que ele tem o seu amor. Então a gente precisa falar sobre isso, anunciar. O Senhor ele pede, você percebe olhando aqui o texto, que era extremamente sério para o Senhor, né? Se não fosse feito o tocar dessas trombetas, eles pagariam por isso, querido. Então você percebe, o Senhor deixou aqui nessa figura o quanto era justamente importantíssimo para ele a questão desse anúncio, e o próprio Jesus pede para nós, então, que você possa ser essa trombeta de Deus, porque quando você é essa trombeta de Deus que fala sobre a redenção que vem através do nome de Jesus, do seu sangue derramado na cruz do Calvário, querido. Quando você não se restringe a sua fé apenas a uma questão de igreja, apenas dentro da sua casa. Muitas pessoas falam, né? Não, cada um tem a sua fé. Então, quer dizer, é uma mentira do diabo que quer fazer com que a nossa fé fique apenas dentro da gente e nunca saia para fora, né? Ele quer realmente embarrear, né? Ele quer prender a nossa fé dentro de nós. Eu não posso falar porque aqui as pessoas pensam diferente. Imagina, querido, as pessoas estão sofrendo e precisando de Deus. É claro que nós precisamos ter estratégia, e a estratégia, pode ficar tranquilo, que se você realmente quer cumprir a missão de Deus, o Espírito Santo vai te dar estratégia. Você consegue isso orando, lendo a palavra do Senhor, pedindo a Ele especificamente o momento e pedindo para Ele a forma de abordar e falar com uma pessoa sobre a salvação, tá? Não é sobre Deus apenas, sobre a salvação que o Senhor Jesus tem para nós. E quando você faz isso, querido, você constrói um memorial diante de Deus, né? Uma coisa linda e maravilhosa, isso, querido. Você quer construir memoriais diante do Senhor, você quer fazer o seu sacrifício subir como um cheiro suave ante a sua poderosíssima presença. Anuncie o evangelho da salvação por onde você for, querido, por onde você for. O evangelho não é religião, não é tradição, não é um costume, mas o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem mesmo, em primeiro lugar, um convite para a pessoa
te acompanhar à igreja, mas primeiramente o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São sementes que nós, como semeadores, estamos lançando. E essa semente que você está lançando, querido, ela constrói um memorial sobre a sua pessoa diante do Senhor. E Ele te abençoa. Ele abençoa a sua vida. Por isso, porque você está diante dele, cumprindo esse memorial tão importante que é de anunciar o evangelho. Que Deus abençoe a sua vida e não desista de anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus abençoe também a sua família.